Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Meu nome é Alexandre Sanches Cunha. Juntos nós vamos arrebentar aqui em alguns temas atuais. Veja, eu vou trazer algumas questões. Claro que aquilo que era atual na época caiu, hoje já não é mais atual, não é? Então, primeiro eu tenho que te ensinar a estudar essas questões. Veja, temas importantes que a gente aposta. Obviamente, o Covid é um grande candidato sempre, não é? Então, eu te preconizo para analisar o Covid, a postura dos Estados Unidos, a postura do Brasil, a postura de alguns países da Europa, nomeadamente Portugal, Suécia, e o exemplo que foi, os resultados, pelo menos, não é? Da Nova Zelândia. Segunda dica que eu dou para você é você dar uma analisada brutal em jornais de referência. Não é? O Brasil tem grandes jornais, grandes revistas, aquela da sua que você mais gosta, não é? Dá analisada nos temas que estão caindo. Eu vou dando ao longo do nosso encontro, não é? Algumas dicas também. Bom, é claro que quando eu trouxer uma questão antiga, eu te dou um toque como ela funciona e te preparo para que venha uma nova questão. Veja essa. Vamos começar com um tema que, para mim, é um dos temas mais importantes que pode cair sempre em concurso. Corrupção. Então, vou trazer uma questão antiga, você vê mais ou menos o jeitão, e aí nós vamos destrinchar essa questão da corrupção. Primeira coisa que eu quero que você anote. Quando eu falo em corrupção, é um tema importante para direitos humanos. Alexandre, direitos humanos? Direitos humanos. Hoje, o indivíduo ter o direito a um país com uma democracia, um país transparente, sadio em corrupção, é um dos ditames dos direitos humanos. Tá bom? Primeira coisa que você vai anotar. Então vamos dar uma analisada numa questão que já caiu. Sempre aqui eu vou trazer opiniões, sem a gente pôr a nossa opinião. Coisas que já caiu, não interessa nossa opinião política para nada, tá? Sempre um discurso racional. Veja, diz o seguinte: historicamente a política partidária no Brasil sempre esteve envolvida em escândalos. Um minuto. É verdade. Mas não só no Brasil. Cícero, em Roma, já dizia, olha, nós temos aqui um bando de corruptos, são chamados de populares. Ao passo que nós temos outros bons políticos, chamados de optimates. Mas o Senado está dividido entre optimates e populares. Pronto. A Espanha, Franco, quando implementa a ditadura dele, Salazar fez o mesmo em Portugal, abolindo o partido político. Então não é uma coisa exclusiva nossa. Historicamente, a política partidária no Brasil sempre esteve envolvida em escândalos. São desvios de verbas da educação, merenda escolar, saúde e obras públicas. Bom, até aqui é um histórico constante. Guarda, porque isso aqui te ajuda em próximas questões. Aí eles vão passar. O processo de impeachment da presidente Dilma teve início em 2 de dezembro de 2015 pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Você lembra que ele também está preso. A partir da denúncia por crime de responsabilidade oferecida pelo procurador de justiça aposentado Hélio Bicudo, pelo advogado Miguel Reale Júnior, que foi ministro da Justiça do Fernando Henrique, e da Janaína Pascoal, que hoje também é deputada em São Paulo, tá bom? Marque a alternativa abaixo que apresenta as razões para o impeachment da presidente. Veja, primeiro, o enriquecimento ilícito devido ao acúmulo de capital em conta bancária pessoal. O impeachment de Dilma enquadra-se nas leis de orçamentário de improbidade administrativa. A acusação se dá unicamente devido ao seu envolvimento em atos de corrupção na Petrobras e foi descoberto desvio de verba para a campanha política oriunda de empresa particular não declarada. Pronto. A resposta, essencialmente, você lembra, é B. Pronto. Vamos lá. Mas esse, Alexandre, me dá um tema atual. Te dou, que não é nem brasileiro. Um que eu acho muito legal é o Trump se metendo ali com os russos, não é? Os russos financiando a campanha do Donald Trump. Mas tem um que saiu do forno, que é o rei Juan Carlos da Espanha recebendo propina, recebendo aí, fazendo todo um capital fora da Espanha, não é verdade? Um indivíduo que foi muito importante para a democracia espanhola. E veja, o filho dele, o rei Felipe, já renunciou
a toda e qualquer herança de cunho privado que o pai passe para ele. Então, você tem aqui dois extremos, né? Pronto. Então, você vê que isso aqui não é um problema só do Brasil. Te dei Estados Unidos, te dei Espanha. Temas atuais. Então, voltando. Vamos arrebentar em corrupção. Olha, sem dúvida, o ano 2017 ficou marcado como o ano em que o Brasil viu seus maiores episódios em relação ao combate à corrupção. Desde então, a coisa tem arrebentado, né? 2017 eu acho um grande marco. Então, nós temos deputados, senadores, governadores, ministros, presidente da República, que foram investigados e 2 até presos, não é verdade? Então, vamos falar um pouco para você arrebentar aí, né, a questão do jeitinho brasileiro, tá? Veja, por que ele está tão presente na nossa cultura? Olha aqui, abordando uma coisa para te dar muita cultura geral. O porquê nós agimos da forma que agimos, né? Reproduzindo essa prática de maneira tão frequente. Para que a gente possa compreender ao máximo a nossa sociedade brasileira e o Brasil, política e história, nós precisamos entender esse conceito que, para mim, é bastante polêmico. Veja, o Sérgio Buarque de Holanda, e aqui é a problemática que a gente apresenta, em seu livro Raízes do Brasil, ele apresenta o conceito do homem cordial. Muito legal, hein? Do jeitinho brasileiro você vai ver que tem um lado bom e um lado ruim. Em seu primeiro capítulo, ele fala sobre as nossas origens ibéricas e sobre as características dos povos da península e mostra que uma característica marcante entre eles era essencialmente a solidariedade. Durante o processo histórico do brasileiro, as relações foram marcadas pelo fator de cordialidade, mesmo que em contextos de tensão. Presentes, proteção e afeto foram dados por aqueles que exploravam. E, olha que interessante, o brasileiro recebeu o peso das relações de simpatia. Assim surgiu esse homem cordial, aquele que constrói seus relacionamentos pela simpatia, pela emoção e não pela razão. Aquele que não está adequado às relações impessoais, agindo predominantemente de forma afetiva. Então, por isso, nós somos vistos, de fato, como pessoas hospitaleiras, como pessoas receptivas, não é? As nossas relações pessoais e íntimas se confundem com as relações públicas. O homem cordial e o jeitinho brasileiro se relacionam na medida em que os dois tratam de uma forma peculiar de lidar com situações cotidianas. O homem cordial é aquele que mescla os seus sentimentos com situações que deveriam ser formais e impessoais. Ele busca sempre um contato através da afetividade, de uma certa calorosidade. No jeitinho brasileiro, podemos imaginá-lo como uma consequência dessa característica. No momento que se estabelece uma reação pessoal e de proximidade com o outro, encontramos então uma brecha para quebrar a rigidez e a formalidade do cotidiano. E assim, conseguimos aquele favorzinho, por exemplo, na fila de espera. Olha que interessante. Então, olha, para o brasileiro, o que é público como uma extensão da nossa casa, de nossa família, e assim conseguimos escapar das formalidades e burocracias existentes. Então ele mostrou que, de fato, a gente tem um lado bom, mas também tem um lado ruim. Esse, por exemplo, é ruim. Veja, para o historiador, essa característica do homem cordial traz uma dificuldade em lidar com situações formais e rígidas. Ele até traz o termo inho, né? Uma questão de carinho, não é? O diminutivo. Ele fala que isso é comum ser utilizado, não é? Uma característica. Então, veja, nós temos as seguintes acepções. Todos nós temos noção, não é, de que é o jeitinho brasileiro que traz aí um calor afetivo, né? Em diversas situações cotidianas, ele é muito importante. Revela a criatividade, a gente sai de situações inusitadas, destruímos, assim, em matéria de inovação, mas ele também tem, como é óbvio, um lado negativo. Tá bom? Veja, o jeitinho brasileiro, o que diz a arte de ser mais igual do que os outros, um livro muito interessante. Olha o que ela diz. O jeitinho é sempre uma forma especial de se resolver algum problema, ou situação difícil, ou proibida, ou uma solução criativa para alguma emergência. É bom, seja sob a forma de conciliação, esperteza ou habilidade. Portanto, para que determinada situação seja considerada jeitinho, olha aí, como que a gente vai julgar? Necessita-se de um acontecimento imprevisto e adverso ao objetivo do indivíduo. Para resolvê-la, é necessária uma maneira especial, eficiente e
rápida, desculpa, para tratar do problema. Então, olha, para a gente começar a concluir, o jeitinho brasileiro, ele pode ser visto tanto como um favor, quanto como uma forma de corrupção. Ele estaria localizado, obviamente, entre esses dois polos, onde o primeiro a gente viu que é positivo e o outro é negativo. Então, podendo pender, né? Desculpa, mais para um lado ou para o outro, conforme a situação. O que caracteriza o jeito como algo positivo ou algo negativo depende da situação que ele ocorre e a relação que existe entre as pessoas envolvidas. Legal? Pronto. Corrupção. Agora nós vamos entrar no outro tema muito importante. A revista The Economist escreveu assim: Bem-vindos à Idade Média. O sistema carcerário no Brasil. Então, temos aqui um tema muito importante para a atualidade. Qual é, Alexandre? Violência e segurança. Veja que o Brasil assusta no número de homicídios, chegando em média a mais de 61 assassinatos no ano. Isso coloca o tema da violência e segurança no centro dos debates e, portanto, também, obviamente, dos concursos públicos. Vamos ver uma questão e depois a gente continua falando. Em 2017, houve uma série de rebeliões detentos em Roraima, em Minas Gerais, Santa Catarina, no Amazonas, no Paraná e Rio Grande do Norte. Lembra? Foi aí que destruiu. Essas ocorrências demonstram a séria crise do sistema prisional brasileiro. A respeito desse assunto, vamos julgar os itens a seguir. 1. A população carcerária brasileira é composta, em sua totalidade, por detentos que cumprem penas já sentenciadas pela justiça, a gente sabe. Eu vou dando uma de spoiler, que não é? Sabe? Muitos estão lá preventivamente, provisoriamente. Um dos problemas dos presídios brasileiros é a superlotação, resultante de políticas de segurança ineficazes e falta de celeridade da justiça. Aí, 3. As referidas rebeliões ocorrem devido às precárias condições e falhas do sistema carcerário, não guardando relações com disputas entre grupos de crime organizado e de outras regiões do país. Exatamente isso. As facções envolvidas é muito importante. 4. Para assegurar o controle do sistema carcerário, a privatização ou terceirização dos presídios tem sido apresentada como opção para solucionar a atual crise desse sistema. Portanto, a resposta correta aqui, necessariamente, é B, não é? Nós temos aqui como correta item 2 e 4. Legal? Vamos lá. Tema bastante amplo que pode ser especificamente tratado sob os seguintes prismas. Anota aí. Política de drogas, controle de armas, atuação e reforma da própria polícia, educação para a paz e um que eu acho sempre importante, mediatização da violência. Tá bom? Para aqui eu tenho dica de estudo também. Entender mais sobre as vítimas de violência no Brasil, dar uma analisada em estatística, dar uma analisada como a política brasileira se refere a esses temas que eu passei para você, como funciona, péssimo, né? Você já fez essa questão, as duas alternativas já te servem de base de estudo para compreender o sistema penitenciário brasileiro. E quais seriam as alternativas apresentadas ao sistema de prisão? Eu vou trazer aqui alguns aspectos para você consolidar. Veja, a Constituição prevê diretrizes relativas à pena para o transgressor das leis. A pena é individual e pode ser privação, restrição de liberdade, perdas de bens, de multa, prestação social alternativa ou suspensão, interdição de direitos, entre outros. A nossa Constituição veta a pena de morte e a de caráter perpétuo, e de trabalhos forçados, a de banimento, penas cruéis e prevê direitos básicos do apenado. Lembrando que o Brasil assinou inúmeros tratados de direitos humanos, tá bom? Inclusive, eu trouxe aqui para você ver. Olha, o Código Penal, ele divide na parte geral e na parte especial. Prevê normas não incriminadoras, não é aplicação da lei penal, o crime, imputabilidade, tudo isso na parte geral. E a parte especial trazendo ali os tipos e as penas. Os tipos de penas são privativo de liberdade, restritiva de direitos e multa. As penas privativas de liberdade podem ser de reclusão, cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, ou de detenção, cumprida em regime semiaberto ou aberto. Veja que os regimes para o cumprimento das penas privativas de liberdade são, vamos analisá-los. Primeiro, fechado, que por lei deveria ser cumprido em cela individual, de no mínimo 6 metros quadrados, com trabalho durante o dia
e isolamento à noite. Isso aqui só para você ter uma visão geral. Semiaberto. Cumprindo em colônia agrícola, industrial, similar, em alojamento coletivo, com a possibilidade de atividade externa sem vigilância, caso permitidos pelo juiz da execução. E o aberto, no qual o preso trabalha sem vigilância e se recolhe à casa do albergado para dormir e passar os dias de folga. Então, o grande problema e nós vimos ali na questão, é o sistema carcerário. Vamos arrebentar. O sistema prisional brasileiro é, na prática, precário, ineficiente para a reabilitação do preso, especialmente em virtude do descaso por parte do poder público, que não investe o suficiente para a manutenção de um sistema carcerário adequado. Então, óbvio que nós temos ali medidas negativas em relação ao encarcerado, sendo que o índice de reincidência para que o indivíduo volte a delinquir são sistemas positivos. Alexandre, me faça aqui, olha, acompanhamento do processo, assistência religiosa, prática desportiva. Isso faz com que aumente a autoestima do indivíduo e faça com que ele acate melhor as regras. Superlotação, a gente já viu no que dá. Vamos ver uma visão crítica sobre o cárcere. Visão crítica. O cárcere é, por sua natureza, violador de direitos humanos. Na esteira do entendimento do Bilbao, o cárcere é incapaz de garantir os direitos legalmente estabelecidos, de fazer possível a segurança jurídica das pessoas encarceradas. Isto é o que gera violência e tensão entre as pessoas presas e entre essas e o pessoal que trabalha nas prisões. Cria, portanto, frustração, desesperança, desespero, desejo de vingança, recurso à evasão por meio de drogas e também alto índice de suicídio, tá bom? Ou seja, definitivamente um clima conflituoso, corrompido e violento no cárcere. Pois bem, mas nós temos aqui a cereja do bolo que eu prometi para você. Nós temos tratados de direitos humanos que dizem o Brasil se comprometeu na esfera internacional. E o Brasil tem deixado a desejar nessa questão. Outras o Brasil, de fato, tem ido bem. A política tem deixado muito a desejar e tem sido triste. Você vai perceber que durante muitos anos nós tínhamos no âmbito internacional um diploma chamado Regras Mínimas para o Tratamento de Presos. Tá? Esse era o guia. Só que ele ficou 55 anos sem ser revisto. Foi revisto. E é isso que eu estou trazendo para você. Tá bom? Olha aí. Ao longo de 55 anos, os estados usaram as regras mínimas para os tratamentos de presos como um guia para estruturar a sua justiça e sistemas penais. Ocorre que essas regras nunca tinham passado por revisão quando, em 2015, as Nações Unidas oficializaram um novo quadro de normas, incorporando novas doutrinas de direitos humanos para tomá-las como parâmetro na reestruturação do atual modelo de sistema penal e percepção do papel do encarceramento para a sociedade. Então, foram editadas regras de Mandela, ou The Mandela Rules. Veja que esse novo estatuto levou em consideração instrumentos internacionais vigentes no país, ou em todos os países, né? Como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional de Direitos Econômicos e Sociais, a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, tá? Por isso que o Brasil não tem aquelas penas todas que eu falei para você agora. E se deu o documento, né, o nome de Regras de Mandela, considerando o fato de terem sido concluídas na África do Sul, país do ex-presidente Nelson Mandela. Essa atualização, por certo, cedeu e considerou a transformação, então, ocorrida no âmbito da execução da pena, tendo em vista que o documento original datava de 1955. Então, você vê como ele estava defasado. Agora nós temos um novo. Mas mesmo com esse documento novo, você viu aí a questão que nós trouxemos, 2017, 2 anos depois de terem sido feitas as regras de Mandela. O Brasil aderiu, o Brasil continua um mau exemplo nesse sentido. Né? Então, tá aí, ó, aspectos críticos para você. Esse é um tema que eu acho sempre interessante, importante. Né? Então, eu trouxe também
Então, lembra, regras de Mandela para os presos. Nós vamos analisar porque as mulheres precisam de um tratamento adequado. Vamos analisá-las, mas antes vamos ver esse conceito. Olha, política criminal e a segurança pública. O conceito de política criminal é elaborado e difícil de definir de uma maneira homogênea. No primeiro momento, a política criminal era vista apenas como uma forma de evitar as práticas de crimes por parte dos cidadãos que cometiam delito. No entanto, essa concepção acabou sendo ampliada e seu conceito passou a integrar também as próprias consequências da criminalidade. Então, fica esperto com isso. Estou trazendo aqui toda uma varredura para você, só que eu estou trazendo aspectos atuais, que é o caso, por exemplo, regras de Mandela. Nós vimos a situação do Brasil. Você continua, mesmo a pergunta lá tendo sido feita anteriormente, as assertivas corretas, os itens corretos, te justificam, te habilitam a responder com tranquilidade, não é? O Brasil não acabou com o sistema de superlotação. Ainda temos pessoas preventivamente presas, e você vai ver agora na questão das mulheres, que interessante. Ou seja, facções criminosas rolando solto. Ou seja, são problemas que nós ainda não conseguimos debelar. Porém, você viu aí as regras de Mandela. Agora vamos ver em relação às mulheres. Olha que interessante. As mulheres em situação de prisão, elas têm demandas e necessidades muito específicas, o que não raro é agravado por históricos de violência familiar e condições como a maternidade, a nacionalidade estrangeira, a perda financeira ou o uso de drogas. Não é possível, portanto, desprezar nesse cenário a distinção dos vínculos e relações familiares estabelecidos pelas mulheres, bem como a sua forma de envolvimento com o crime quando comparados com a população masculina, o que repercute de forma direta as condições do encarceramento que elas estão submetidas. Ah, então tem um marco normativo para abordar essas pessoas, as mulheres, nessa situação? Sim. Veja, regras de Mandela, e agora você está vendo comigo, olha aí. O principal marco normativo internacional a abordar essa problemática são as regras de Bangkok. O que vem a ser isso, Alexandre? São regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para as mulheres infratoras. Tá? Essas regras propõem, portanto, um olhar diferenciado para as especificidades de gênero no encarceramento feminino, tanto no campo da execução penal, como também na priorização, olha aí, que interessante aquilo que eu falei para você, de medidas não privativas de liberdade, ou seja, que evitem, portanto, a entrada da mulher no sistema carcerário, não é? Tendo em vista, aliás, isso seria ideal para todos, não é? Que o sistema, a entrada, o ingresso no sistema carcerário fosse a última ratio, né? Mas não é. Mas a gente tem que analisar essa questão. Olha aí, das mulheres, muito importante. Embora se reconheça a necessidade de impulsionar a criação de políticas públicas de alternativa à aplicação de penas de prisão às mulheres, é estratégico abordar o problema primeiramente sob o viés de redução do encarceramento feminino provisório. Tá vendo? Aquela questão que você viu comigo. No sistema carcerário brasileiro não estão só aqueles que já foram condenados, tem aqueles diante de um espectro provisório. Então, de acordo com as regras de Bangkok, deve-se priorizar uma solução judicial que facilite, portanto, a utilização de alternativas penais ao encarceramento. Isso seria de todos. Que glória! Principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado. Não é? Seria magnífico se o Brasil conseguisse implementar para todos. Mas, não conseguindo, obviamente, há que se priorizar a questão das mulheres. E olha como isso repercutiu, como isso é atual. A ONU Mulheres, que é o órgão ligado ao secretariado da Comissão das Organizações Unidas sobre a situação das mulheres, saudou com nota pública a decisão da segunda turma do STF de que mulheres grávidas ou com filho até 12 anos ou mãe de filhos deficientes que estejam presas preventivamente têm o direito de ir para a prisão domiciliar. Olha aí que interessante. O Brasil recebendo aí pelo Poder Judiciário,
não é? Uma nota pública de elogio, bacana. Mas a gente sabe que a realidade está muito aquém dessa questão. Então, olha, apesar do governo brasileiro ter participado ativamente das negociações para a elaboração das regras de Bangkok e a sua aprovação na Assembleia Geral das Nações Unidas, até o momento elas não foram plasmadas em políticas públicas consistentes em nosso país, sinalizando ainda o quanto carece de fomento à implementação e à internalização eficaz pelo Brasil das normas de direitos humanos. Nem todas, né? Questão dos deficientes, eu acho que o Brasil está dando cartas nessa questão. Pronto, mas o sistema carcerário não dá voto, não é? Então, é difícil um indivíduo fazer políticas públicas voltadas a esse tema. Pronto. Então, você viu que eu te trouxe questões que já caíram, trouxe questões atuais. Claro que se o tema vier, algumas questões, nessas duas, nos que eu trago para você, não vai fugir daquilo que já foi cobrado, porque muitos aspectos nós não evoluímos. O que eu trago é, por exemplo, corrupção. Você viu o rei Juan Carlos, você viu o Donald Trump, que é mais atual, não é? Você viu essa questão aqui dos institutos humanitários que eu trouxe para você. Passei dicas e vou continuar dando dicas, né? Questão do Covid, como você estudar e assim por diante. Mas eu vou trazendo questões a todo momento para você, as nossas críticas e bastante base, para que você arrebente, tá bom? Até daqui a pouco. Bom, minha amiga, meu amigo, chegamos aqui em mais uma etapa, não é, dessa nossa jornada. Eu vou trazer aqui uma questão muito importante. Nós vamos falar da globalização. Outro tema que, vamos ser sinceros, sempre um grande candidato. Mas antes daí, também quero trazer para vocês noção de política. Cultura geral, mesmo. Política. Eu vou trazer também ideias políticas, concepções e tudo mais. Não agora. Olha que interessante. Primeira questão que eu quero falar para você é como que funcionaria, se é que é possível funcionar, o direito como transformação social. Eu acho uma questão importante. No fundo, você está respondendo o quê? Poderia o direito ser uma força motriz de uma profunda transformação social da sociedade? Essa transformação apta a gerar a redistribuição de renda, promover justiça social, tá vendo? Tudo questões atuais. Seria possível realizar uma radical mudança na estrutura da sociedade e do Estado, com relação aos seus aspectos políticos, econômicos, sociais, por meio do direito? Veja que o direito tem sido submisso às esferas da política e da economia nos últimos séculos. Pô, Alexandre, que visão pessimista, né? Mas é verdade, o direito é escravo do poder. Seja ele do poder econômico, seja ele do poder político. Eles determinam determinadas condutas e o direito acata. Não há como negar. Há necessidade, portanto, de livrar o direito dessa sujeição e passar, então, a manejá-lo de maneira que ele possa liderar ou catalisar a emancipação social. E aqui você já tem um conceito muito importante. Eu trago esses conceitos para você ter espírito crítico. Um conceito extremamente importante é esse: emancipação social. Veja, a ideia de emancipação social tem sido discutida e debatida ao longo do século XX, principalmente pelos teóricos da escola de Frankfurt, né, que vão beber nas fontes de quem? De Marx, do marxismo. A possível ideia de uma emancipação social, tá bom? Então vamos ao conceito. Emancipação, portanto, significa o ato de tornar livre, o ato de tornar independente. No viés filosófico, a emancipação é a luta das minorias pelos seus direitos de igualdade ou pelos seus direitos políticos enquanto cidadãos. Veja a Revolução Francesa, por exemplo. Então, olha aí, sempre trazendo cultura para você. O Marx, o conceito de emancipação política, foi abordado por ele num ensaio publicado em 1844, denominado Questão Judaica na Alemanha. Para Marx, a emancipação política do judeu ou do cristão estava relacionada com a emancipação do Estado, do judaísmo, do cristianismo ou de qualquer religião. Pronto. Emancipação social. Agora, foi proposto para você uma outra questão crítica, a questão da mudança social. Então, vamos a ela. Veja, denomina-se mudança social
a um fenômeno onde determinada ordem da sociedade é substituída por outra, no que se refere à economia, política, etc. Então, essa mudança ela é realizada por pessoas que possuem algum grau de compromisso, de mobilização, e que fazem parte, portanto, de uma massa crítica, não é? Seguida, portanto, de grupos mais heterogêneos, com menor grau de participação. Então, retomando, olha, para que o direito exerça o seu potencial transformador, é necessário que o jurídico, o sistema jurídico, incorpore alguns valores éticos relacionados ao desenvolvimento econômico. Então, dica para você. Redistribuição de renda. A diluição dos centros de poder nos mercados. Hoje em dia, os mercados econômicos têm centro. Tanto é que eles estão sendo divididos em blocos, não é? Fomento à cooperação. O abandono das teorias tradicionais de desenvolvimento econômico, elaborado por aqueles autores anglo-saxões que não têm muita realidade com a nossa cultura. Tudo bem. Feita essa introdução, vamos fazer uma questão e vamos entrar no tema. Aliás, continuar abordando e esmiuçar o que é globalização. Olha, o que se entende por globalização hoje é a conexão planetária do processo produtivo e a socialização de bens materiais, cultura e informação, a rede mundial de computadores com acesso simultâneo à informação em tempo real, conexão mundial de produção econômica em tempo real graças à informática, essa você já descarta. A globalização é apenas para algumas pessoas, para grupos dominantes e países desenvolvidos. Bom, o que se entende, obviamente, hoje é A. Mas, no que diz respeito a D, olha o que eles estão falando. É apenas para algumas pessoas, né? Para grupos dominantes e países desenvolvidos. A gente tende a achar que sim. Há uma crítica, de fato, que pessoas são excluídas, não é? Hoje em dia, a globalização afeta praticamente o mundo inteiro, não é? Então, a D pode te trazer alguma dúvida? Sim, até mesmo pela crítica que eu vou dar para você, tá? Mas não. A é bem mais específica, porque a globalização não está só para os grupos dominantes, não é? Senão só 1% do Brasil teria. O problema é que escanteia uma população, mas não é só para eles, tá? Mas você vai estudar, você vai ver que você vai estar tranquilo. Veja, as ideias de globalização neoliberal acabam por excluir e dominar a maioria da população. Por esse motivo, é de suma importância que o direito na busca pela emancipação social deve ser contra-hegemônico, ou seja, de baixo para cima. Porque ainda existe uma grande camada de excluídos, não é? Não só a elite que tem acesso à globalização, a classe média também tem, mas ainda temos. E depois desse espectro da Covid, vai diminuir a classe média, tá bom? Tanto no âmbito do Brasil como no âmbito global, diz a ONU. Outro fator de atualidade para você. Então, são essas lutas contra-hegemônicas, de baixo para cima, não é? Que combatem a desigualdade, né? Extinguindo aí essa espécie de fascismo social, né? Então, olha, concluindo, há necessidade da criação de uma nova política judiciária, tendo em vista a preponderância da democratização do direito e para que o mesmo seja um instrumento eficaz de transformação social, ou seja, é mesmo para igualar ou diminuir as desigualdades do acesso à justiça. Para isso, eu também trouxe um brasileiro, arrebenta em crítica de globalização. Veja, é o Zé Eduardo Faria, tá? Ele é muito interessante, bate nessa questão, o pai dele foi professor, advogado, foi criado num seio bastante conservador, mas é um cara muito interessante para a gente ler. Veja, críticas à globalização, que é o que você precisa, né? Espírito crítico. Saber se já sabe. Veja, então, além daquilo que eu apontei para você, não é? As sociedades díspares, né? Veja, a disseminação desigual dos benefícios da globalização fez com que o movimento anti-globalização aumentasse no final do século XX. O amplo consenso entre os economistas é que o livre comércio é um ganho líquido grande, sem ambiguidade para a sociedade. Então, veja, alguns opositores da globalização veem nesse fenômeno da globalização uma promoção dos interesses corporativos, né? Então, olha aí,
A globalização alimentou o surgimento de corporações transnacionais e seu poder saltou ao ponto de poder rivalizar com alguns países. Corporações multinacionais geralmente se beneficiam da globalização, enquanto os locais pobres, indígenas, são afetados negativamente. A globalização, às vezes, exige que um país renuncie a alguma soberania em prol da execução dos ideais ocidentais. Acho muito interessante, né? Essa perda de valores de alguns países em nome da globalização. O comércio internacional de produtos petrolíferos expandiu significativamente através da globalização, e a disseminação de espécies invasoras também foi facilitada por melhorias, né, no transporte global. Pronto. Então, nós vimos que há um enfraquecimento do Estado-nação, no termo de vista de cultura, assimilando culturas exteriores, no espectro jurídico, tendo em vista que, às vezes, o país é obrigado a adotar institutos jurídicos, leis, princípios que não condizem com a sua realidade. Então, veja, essa soberania, né, que ocorre, a quebra com o enfraquecimento do Estado-nação, compulsoriamente partilhada sob pena de acabar ficando à margem da economia globalizada, ou seja, de perder o bonde. O país acaba se adequando, né, às vezes indevidamente. Né? Tem obrigado o Estado-nação a rever a sua política legislativa, a reformular a estrutura do seu direito positivo e a redimensionar a jurisdição de suas instituições judiciais mediante amplas e ambiciosas estratégias de desregulamentação, deslegalização, desconstitucionalização, implementadas paralelamente à promoção da ruptura dos monopólios públicos. Então, olha, segundo Faria, a globalização econômica ela está substituindo a política pelo mercado como instância privilegiada aí, né, neoliberal de regulação social. Hoje, nós temos aí um policentrismo, não é? Que caracteriza a economia globalizada, tendo em vista que nós temos vários blocos econômicos. Né? Então, o direito positivo dos Estados acabam entrando nessa onda para não perder o bonde e descaracterizando o jurídico próprio de cada Estado. Veja essa outra questão. No final do século, para dizer se está certo ou errado, no final do século XX, a economia capitalista mundializada produziu uma segmentação geoeconômica atestada na formação de blocos econômicos. O quadro atual é o resultado, portanto, de vários desdobramentos, não só econômicos, mas sociais e culturais. Nesse contexto, julgue os itens subsequentes. A globalização de fluxos comerciais e do movimento de capitais tem na constituição dos blocos econômicos supranacionais o entrave para o seu desenvolvimento. Não. Você viu comigo que isso aí está errado. Você viu comigo que isso é exatamente o contrário. Há uma tendência mundial de blocos econômicos, a Comunidade Europeia, o Mercosul e tudo mais. Né? NAFTA. A grande questão toda é que será, e há uma crítica, que isso é o certo, né? Será que é o caminho adequado? Essa é a questão que você vai fazer. Pronto. Legal. Estamos tranquilos. Vamos entrar em noções de política, tá? Depois eu quero aprofundar algumas questões muito importantes, não é? E eu quero que você tenha esse quadro. Olha comigo. Política. A palavra política tem sua origem na palavra grega polis, que significa cidade. Nesse sentido, determinava a ação empreendida pelas cidades e estados gregas para normalizar a convivência entre os seus habitantes e com as cidades e estados vizinhos. Veja, está bastante, hoje nós temos esse conceito grego, bastante aprimorado, que vem dele a questão da cidadania. O que é isso, Alexandre? Cidadania? A capacidade de votar, de ser votado, ou seja, de participar ativamente nos destinos do Estado. Né? Lembrando que no Brasil, a cidadania plena nós só conseguimos depois de 35 anos de idade. Até lá, a gente vota para tudo, mas não podemos ser eleitos para todos os cargos. Eu, infelizmente, já pela idade. Veja, como surgiu a política? O surgimento da política ocorre na Grécia Antiga mesmo. No fundo, é o que a doutrina fala para você. Mas lembra que desde o momento que o homem primitivo dividia tarefas, vivia em cavernas, a política, conscientemente ou não, já estava ali presente.
essa política como nós temos hoje. Essa tradição política, ela é essencialmente grega, né? Então, o registro que nós temos, a primeira aparição dela foi, de fato, em Atenas. Tá? Um dos primeiros a explicar o conceito de política foi Aristóteles. No livro dele, A Política, ele define que esta é um meio para alcançar a felicidade dos cidadãos. Para isso, ele diz, o governo deve ser justo e as leis obedecidas. Então, olha aí. Mas para que um Estado seja bem organizado politicamente, não basta que tenha boas leis, se não cuidar de sua execução. A submissão às leis existentes é a primeira parte de uma boa ordem. Segundo, é o valor intrínseco das leis a que está submetido. Com efeito, pode-se obedecer a más leis, o que acontece de duas maneiras. Ou porque as circunstâncias não permitem melhores, ou porque elas são simplesmente boas em si, sem convir às circunstâncias. Então, no século XIX, o Weber definiu, olha que bonito, quando ele observou o mundo industrializado, Revolução Industrial, naquela época. Ele diz, a política é a aspiração para chegar ao poder dentro do mesmo Estado, entre distintos grupos de homens que o compõem. Então, veja, o termo política pode ser utilizado como um conjunto de regras ou normas de uma determinada instituição ou a forma de relacionamento entre diversas pessoas para atingir um objetivo em comum. Então, você tem, por exemplo, política de trabalho na sua empresa, né? Então, você tem ali a visão, a missão, os valores, os compromissos que ela possui com os clientes, né? Então, muita atenção. A política exercida dentro de um mesmo Estado chama-se política interna. A partir do momento que nós estamos falando de política entre Estados, aí eu estou falando essencialmente de política externa. Legal até aqui? Então vamos pegar alguns conceitos, você vai perceber que é extremamente importante antes da gente continuar. Veja, políticas públicas, cuidado, hein? As políticas públicas, você vai ter cuidado com ela, podem soar como uma redundância. Por quê? Pois o governo seria o principal responsável pela condução política na sociedade. Então, olha aqui, o governo tem várias atribuições, como garantir o funcionamento da economia, da justiça, assegurar, portanto, a defesa do território e, finalmente, o bem-estar dos cidadãos. Quando surge um problema específico que necessita uma solução particular, aí teremos a chamada política pública. Então, muita atenção nisso aqui para concluir. Nós vamos definir política pública, as ações do governo para resolver um problema público, né, após as suas análises e avaliações. Isso é muito importante. Política pública deve contar com a participação da cidadania para a solução dos problemas que vão atingir toda a sociedade civil. Então, vamos continuar ainda destrinchando esses conceitos. Veja, política social. Política social, ela pretende ser uma reestruturação da sociedade, né, com a finalidade de distribuir riqueza de um modo mais igualitário. Igualitário no todo, isso é uma utopia, né? Diminuir as desigualdades é até melhor. Política social tem como objetivo garantir condições mínimas de cidadania, como a habitação, saúde, a educação, a consciência ecológica, tá bom? Aí nós temos a política fiscal. Política fiscal é o conjunto de medidas que o governo faz para garantir o equilíbrio das contas de um Estado. Você lembra? Né? Se um Estado gasta mais do que ele arrecada em impostos, o governo vai tomar ações, né, para que isso de fato diminua. E a dívida dele necessariamente vai diminuir ou crescer conforme a sua consciência fiscal, não é? Dessa maneira, pode privatizar empresas, até mesmo, se for o caso, diminuir salários, não é? Aí nós temos a política monetária. Veja que a política monetária consiste no controle da inflação, da taxa de juros e da quantidade de dinheiro que circula no país. Então, os responsáveis pela condução da política monetária no Brasil é o Banco Central e o Ministério da Economia, né? Que dita, portanto, as regras econômicas do nosso país. Bom, aí nós temos outro conceito a destrinchar, a esmiuçar. É o conceito de governo. Veja, a política também é arte ou doutrina relativa à organização dos Estados e o responsável por essa missão, quem é? É o governo. Ao longo do tempo, seu conceito foi modificando e as formas de governo foram se adaptando às novas demandas sociais e econômicas.
Veja, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou te mostrar as principais e vou parando para você ver aqui até mesmo um espectro cultural nisso. Olha, temos vários regimes políticos, formas de governo. Por exemplo, monarquia e república, a ditadura. Você vai perceber que o Aristóteles, e olha, a ditadura, a monarquia, geralmente ela é boa, porque é o governo de um para muitos. Quando ela se corrompe, ela vira tirania. Aí você tem a teocracia, não é o caso do Irã, por exemplo. Não é? Você tem a democracia, Aristóteles também reflete sobre isso. A democracia, demos kratos, governo para todos, não é de todos para todos. Quando ela se corrompe, ela vira demagogia. Aí nós temos a aristocracia, kratos, governo, Aristóteles os melhores. O Aristóteles fala, é um bom governo, quando ele governa para os outros. Quando eles governam para si, para aquele pequeno grupo, aí nós temos a oligarquia. Aí nós temos o liberalismo, o socialismo e o fascismo, tá bom? Pronto, eu pretendo estudar com você algumas questões, tá? Veja, política e direito. Você pode negar aquilo que eu falei, pode ficar desesperado, mas política e direito são inseparáveis. Então, olha, questões como que eu gostaria que você anotasse para refletir e pensar, porque se for cobrado, você destrói. Seria o direito um instrumento do poder? Eu entendo que sim. Ele não é a expressão do poder? Eu entendo que sim. Constituições refletem a vontade política do Estado? Sim, também, né? O seu estilo econômico e tudo mais. Veja, se você analisar, não se esqueça da teoria do etiquetamento, que tem essa questão, né? Existem dominantes e dominados. Os dominantes, a elite econômica ou política, faz com que o sistema penal corra atrás daqueles que são dominados. Não é? Veja, Constituição como base, portanto, de qualquer direito. Lembra? O Carl Schmitt, que tinha uma visão política da Constituição, ele entendia isso. Uma vez que as instituições dessa seara política, no momento que antecede a criação, vão definir o texto constitucional. Então, ela tem esse cunho político. No Estado absolutista, o direito e política eram intrínsecos uns aos outros. Né? O rei exercia seus poderes políticos, fazia leis e aplicava as leis. Né? Depois do movimento constitucionalista na Inglaterra e na França, com a mudança do domínio do poder. Por quê? Com a Revolução, o poder agora passou a ser, seu detentor agora é o povo. Né? O poder do povo acabou limitando e legitimando o governante nos seus atos. Então, a diferença aqui entre política e direito, tá bom? Enquanto política é permeada por vontades, o ordenamento jurídico não pode ser orientado por vontades, né? Porque senão ele se desestabiliza e traz insegurança jurídica. Bom, quando surgiu a política? Veja, essa arte de governar a polis, de todos participarem ativamente, é grega. O Aristóteles dizia, em Atenas, o homem tem uma vocação natural para viver em sociedade. O homem é um ser político. O homem que não consegue viver no seio social, ou é um deus, porque basta em si mesmo, ou é uma besta, no sentido de fera. Portanto, política surge aí, não é? É a arte de trabalharmos juntos na polis, na cidade. Veja, como se pode governar se não houver o direito? Veja, nem que ele, direito, seja arbitrário do próprio governante, ele existe. A Alemanha nazista tinha direito. Era inconcebível, né? Existir uma sociedade que não houvesse o direito. Então, basta ver o mínimo, o próximo, aliás, quantidade mínima, basta ter um outro, o alter, o outro. Né? Nós temos que ter alteridade para a sociedade vingar. Se nós formos egoístas, a sociedade não vinga. A partir do momento que eu conheço o alter, o outro, eu nego meu ego, o egoísmo, e passo a conviver de forma política. Contudo, quanto ao que é aplicado, pode, né, e deve ser questionado. Né? O poder político, que em tese é exercido pelo povo, por vezes é desrespeitado pelo governante. Então nós entramos aqui numa questão importante. A legitimidade, Aristóteles bateu nisso. Não adianta só o indivíduo estar legitimado por lei. Claro que isso é importante.
mas ele também tem que ter a legitimidade moral, tá bom? Tanto que Aristóteles fala aí do papel importante do nobre, não é? Que seria o de livrar o povo da tirania. Então, olha aí, ainda segundo Carl Schmitt, a política antecede a criação do direito, restando esse apenas como um resultado do momento em que a sociedade decidiu uma Constituição e decidiu fazer as normas, né? A Constituição, além de ser resultado de uma concepção política, assume o papel de intermediadora da aplicação do direito e sua origem, ao mesmo tempo em que as vontades instituem o ordenamento criando as regras, limitam vontades posteriores a fim de manter a ordem que foi decidida como tal, né? Então, olha aí, o direito como emancipação. Está ligado essencialmente a uma essência do direito natural, surge com um pensamento político liberal aí, século XVIII. Então nós temos aí as garantias do indivíduo diante da onipotência do Estado. Nós temos aí os direitos de primeira geração sendo tutelados exatamente para que o Estado não pisoteie esses direitos do indivíduo. Então, do Estado absolutista, entramos agora num Estado essencialmente liberal, né? Então, olha, diante dessa perspectiva, dois conceitos são importantes. O direito como instrumento de opressão. Volto a bater nisso, porque isso é extremamente importante para você ter o espírito crítico, né? Essa ótica do direito como opressão vai entrar com Marx, essencialmente das mazelas da Revolução Industrial do século XIX. Então, nós temos aqui a opressão, as elites entre dominantes e dominados, usando do direito para impor a sua vontade, para decidir os rumos, escanteando aqui aqueles que são essencialmente oprimidos. Tá bom? Legal. Eu vou voltar com mais temas, mas veja quanta coisa eu trouxe para você, ligado aqui com a globalização, política e tudo mais. Você consegue ter um grande espírito crítico, que eu acho isso muito importante em atualidades, não é? Você não só saber o que está acontecendo, mas saber também aí o que você vai, de fato, operar. Tá bom? Até daqui a pouco.